E se calhar podemos já começar aqui pelo Gil Vicente, pá, que volto a dizer, gostei imenso, pá, parabéns. Tinhas-me dito que achavas que este, pelo menos entre os publicados, era o teu livro mais conseguido, certo? Sim, sim, sim. Pronto, entre aqueles que estão publicados, os quatro que tenho, e este e o Devastação do Silêncio, eu diria, pelo menos em termos técnicos, não é? Obviamente depois há uma questão de gosto pessoal, não é? Claro. Há leitores que vão achar que não são estes, mas eu, enquanto autor e enquanto leitor de mim próprio, ou leitor em geral, acho que estes são os mais conseguidos. Sobretudo este, porque, aliás, tu já leste, sabes? Utilizei uma linguagem arcaizante, não é? Não Sim. tentei guiar, digamos assim, a linguagem de 1500 e tal, não é? Porque senão ninguém conseguiria ler, não é? Vamos ser sinceros. Mas fiz um certo trabalho de pesquisa e, em grande parte, de recriação à imaginação. Até utilizei alguns termos. Como tu sabes, havia uma maior promiscuidade entre o português, ou o que se considera o português, e o castelhano. Portanto, aliás, o que é notório no próprio Gil Vicente, que até escreveu muitos dos seus autos em castelhano. Exatamente. E pronto, tentei utilizar um pouco essa linguagem, e era algo que eu queria fazer. Sempre quis fazer sempre quis, quer dizer, não é desde pequenino, não é desde pequenino que eu não quero. Eu não tinha 5 anos e já queria escrever isto, mas pronto, desde que comecei a escrever, digamos assim, que queria escrever um romance, digamos, pícaro no sentido assim, pícaro, obviamente contemporâneo, mas nesta época, e tive esta ideia de utilizar o assistente. Claro, também introduzi algumas dificuldades que poderão dificultar a leitura a certos leitores, que é a questão, por exemplo, de não ter a separação entre capítulos. Uhum. Não há capítulos, não é, neste livro. É escrito quase um romance epistolar, podemos dizer assim, porque é uma carta, uma carta extensa. Pronto, e dificultei a vida a minha própria, não é, digamos assim. Mas acho que em termos técnicos e mesmo temáticos, acho que é o meu livro mais conseguido, sim. Mas estavas a dizer que, lá está, tentaste ir ao encontro daquele tipo de linguagem do século XV, mas tentando que as pessoas conseguissem ler o livro. E como é que se faz esse equilíbrio? Ou seja, conseguias manter o espírito daquela época e as pessoas hoje em dia, apesar de sentirem, eu senti ao longo do livro, que era uma linguagem muito diferente da nossa, obviamente, mas conseguirem adaptar-se e acostumar-se a este linguajar. Sim, não é fácil, porque lá está, em certa medida, quero recriar a linguagem da época o mais possível, mas tenho que ter atenção ao leitor, porque quem vai ler é um leitor do século XXI, não é? Portanto, tenho de fazer, é quase um jogo de equilíbrio entre as duas coisas, entre utilizar esse tipo de linguagem arcaizante, aliás, que eu também, em certa medida, não consigo reproduzir a 100%, não é? Finalmente, Claro. porque eu sou um português, né, que nasceu no século XX, não é? Obviamente que não consigo, não me é natural escrever como no século XVI, mas até não achei, pelo menos tendo em conta o tipo de linguagem a que cheguei e a que utilizei no livro, não tive grandes dificuldades. Obviamente que isto depende muito das leituras que já se fez, daquilo que guardamos na memória, etc. E obviamente que eu tenho algum interesse pela linguagem, línguas em geral e pelo português, e a meu ver foi divertido, se assim podemos dizer. Se é que escrever é divertido, pronto, eu não vou entrar por aí, mas que não é lá muito divertido, mas tentei esse jogo de equilibrar a linguagem arcaica com uma linguagem que pudesse ser compreensível para o leitor atual. Foi um dos maiores pontos de interesse para mim enquanto escrevi o livro. Pronto, obviamente que depois depende muito, há de haver eventualmente uma outra falha. Quando estava a rever o livro, lembrei-me, será que este termo se utilizava? Às vezes não é fácil, Claro. não é fácil perceber. É isso. Ok. Pá, e pronto, tu dizes 4 romances, mas há um romance que veio antes desses 4. Parece que tu não gostas muito de falar dele, não é?
Não, eu romance mesmo nunca tive. Eu publiquei, aliás, Vá, 2. 4 livros, disseste, destes 4 livros, mas há um outro que veio antes, que é os 4 pontos Aliás, corporais, não é? até há dois, Dois, até dois. havia outro, mas não se pode dizer, eu falo em romances porque não era um romance em termos de extensão, um deles, Claro. que é 40 páginas, será um conto, não chega à novela, e o outro também, eu diria que é um conto extenso, eu acho, não diria que é uma novela, pá, foram fases, não são, foram publicados só digitalmente, não é que não queira falar ou não, é que muito sinceramente já nem me lembro propriamente tudo o que lá está escrito, porque assim os autores, não é, também não são máquinas, e eu muitas vezes já não me lembro do que é que escrevi, não é? Eu agora, se for pegar nos meus livros, aliás, falaste agora do Quando Cerveja Gil Vicente, provavelmente há passagens que te lembras melhor do que eu, porque, quer dizer, eu já escrevi isto há um ano e tal, etc. Depois há umas revisões, eu leio mais do que um leitor leio por lazer, digamos assim, mas pronto, há coisas que me passam. Esses livros já terão, aliás, livros, contos, pronto, obras, digamos assim, obras engloba tudo. Não é? Essas 2 obras foram escritas quando eu ainda tinha 20 e tal anos, não é? Portanto, e eu faço 36 em janeiro, portanto, quer dizer, a idade não perdoa, e eu não me lembro muito bem. Sei que há algumas temáticas, não tanto do 4 pontos corporais, mas do falhado, que foi outro segundo, que, digamos, reutilizei, não a mesma, não diria a mesma, não é o mesmo enredo, nada que se pareça, nem a mesma abordagem, mas alguma perspectiva. Podemos dizer que, por exemplo, já há algumas marcas evidentes que depois, mais tarde, se tornaram características da minha obra e que percorrem todos os meus romances, por assim dizer, embora haja muitas diferenças tanto a nível de estilo quanto de época entre os meus romances. Há algumas características comuns, por exemplo, a questão de os narradores estarem um pouco fora, um pouco à margem, são sempre alguém, não diria que são todos proscritos, mas são alguém que se coloca à parte, ideia, uma certa visão do mundo, ok, pessimística ou sarcástica, é como aos meus livros, aliás, que estão publicados e aos que estão para vir, pronto, isso aí também posso já garantir que isso continua. Pronto, certamente há ali alguns pontos em comum, ou que quem se debruça sobre a vida ou o desenvolvimento de um autor encontrará pontos em comum. Claro. Mas pronto, são aliás, como não chegam a ser romances, foram obras muito curtas, publicadas digitalmente, obviamente que já não. Aliás, como tenho outros contos, tenho contos em livros e revistas, livros não, peço perdão, em revistas, outros tipos de publicação, e pronto. Aquilo vai-se passando e eu próprio me esqueço por vezes de que escrevi, sim. Não, claro, faz parte. Mas olha, já agora pegaste aí no sarcasmo e eu, pronto, sim, tu tens um sarcasmo muito vincado nos 2 livros que eu li, neste e na Noiva do Trator, e que eu acho que dão momentos muito engraçados. Esse sarcasmo, só por curiosidade, é de família? É alguma coisa inerente aos teus pais, aos teus familiares? É assim, eu tive um acidente quando tinha 6 meses de idade. Na altura ainda não havia estas cadeirinhas, não é? E o meu pai bateram, houve um acidente de viação e eu tive um traumatismo craniano. Isto é real, atenção. A minha mãe ficou ferida, ensanguentada, eu também fui para o hospital. E pronto, tive um traumatismo craniano. Não é assim, não sei se é por isso que saí assim, não é? Há quem diga que sim. Pá, não sei. O meu pai também diz que eu não fui devidamente batizado, porque eu fui batizado e o padre expulsou-me. Eu era um miúdo sossegado, pá, dormia toda a noite, mas no meu batizado, pá, não sei se estava possuído pelo diabo ou qualquer coisa, não sei. Sei que fui expulso da igreja e o padre continuou a fazer a cerimónia. E eu fiquei no adro da igreja. E o meu pai diz que eu não estou devidamente batizado. Não sei se foi por isso. Agora, pá, não sei. Em termos de família, não é uma coisa. Talvez o meu pai tenha assim um certo pendor, sim.
Agora, de resto, sou mais eu e o meu pai. Mais eu e o meu pai. Mas é engraçada essa história. Quer dizer, é trágica e engraçada, mas. Sim, mas é tudo verdade. Atenção que eu aqui não estou a dizer mentiras. Pá, Acredito. não, que é tudo verdade. E talvez tenha tido alguma influência. E, obviamente que nós somos moldados pelo nosso ambiente, não é? Claro. E o meu ambiente familiar também me terá moldado nessa perspectiva. E é uma forma... Sobretudo, comecei a notar que tinha esse tipo de abordagem lá, quando já era adolescente, nos meus 14 anos, por aí. Sim. Comecei a dar assim uma de parvalhão na escola. E, O que é que tu fazias para seres o parvalhão? Não, era assim, era aquele tipo, era o palhaço da turma, estás a ver? Era aquele gajo que era assim que manda aquelas piadas, que o pessoal, aí ó João, diz aí, o que é que tens a comentar? Não sei o quê, pronto. Era eu. Pronto, e foi aí que eu comecei a desenvolver. E pronto, mais tarde deu-me para a escrita, como podia ter dado para outra coisa, mas pronto, deu-me para a escrita. Eu leitor sempre fui, desde longa data, desde pequenino. Por exemplo, para a escrita, obviamente que a minha personalidade e os meus gostos refletem-se Claro. no meu trabalho. Se não, estavas a dizer, deu para a escrita como podia ter dado para outra coisa, que outra coisa é que poderia ter dado? Sei lá, podia ter dado para tanta coisa, não sei. Não, eu tinha jeito, quando era pequenino, fazia aquelas peças de teatro, mas como já reparaste, a minha dicção é péssima. Tenho má dicção, Piores. nunca treinei. Não dá para teatro, não vamos estar aqui com coisas, não é? As pessoas nascem por umas coisas, nascem por outras. Para teatro até tinha jeito, mas a voz não deu. Para cantor também não dá. Pronto, olha, não sei, para pintor tenho assim umas pessoas na família que pintam e tal, mas também nunca me deu assim muito para isso. Eu gostava era de livros, pronto, eu mesmo fui para livros, é o que é. Pronto, é o que é. E há quem nasce e fica assim, não é? É mesmo assim. Pronto, sim senhor, e fico contente que nos próximos livros esse pendor sarcástico continue. Se calhar podemos falar um bocadinho sobre isto. Pronto, tu antes desta conversa tinhas-me dito que os livros vão sair em editoras diferentes e até em editoras diferentes das que lançaste estes primeiros 4. Ou pelo menos a Noiva Tradutora é uma reedição, porque já estava na Companhia das Ilhas. E queria te perguntar como é que de repente surgiram assim mais 2 editoras interessadas no teu trabalho. É assim, sem estar a entrar em grandes pormenores contratuais ou burocráticos, claro. provavelmente eu não tenho, aliás, nem eu, nem a maior parte dos escritores, tanto quanto eu sei, eu não tenho um contrato de exclusividade, não é? Por vezes temos uma cláusula de preferência, não é? Que dizemos durante X anos, damos preferência a este editor, caso escrevamos uma nova obra. Obviamente que o editor pode ou não ativar e tem X dias úteis. Portanto, isso são burocracias para ativar ou pode nunca vir a ativar, mas não somos obrigados a continuar tecnicamente, a menos quando já me aconteceu ter contratos já assinados antes da obra estar concluída. Por exemplo, aconteceu quando servi Gil Vicente. Portanto, já tinha o contrato antes mesmo de terminar a obra. Agora, obviamente que a partir do momento em que escrevemos um novo romance, ou não romance, uma nova obra, temos mais ou menos liberdade para mostrar a outros editores. Pronto, neste caso aconteceu. A minha relação com o Elsinor, também para não estar aqui a entrar em grandes pormenores neste momento, não me parece que vai continuar, embora, quer dizer, não há uma porta fechada nesse sentido, mas não creio. E neste caso surgiram os editores que me parecem no que irá sair em primeiro lugar, que será já em fevereiro. Neste caso posso adiantar já que é Minotauro. Também surgiu, isso também depende muito, sabes que isso depende muito das pessoas que lá estão, não é? Porque nós falamos das editoras, mas as editoras são feitas, normalmente há uma editora que tem mais ou menos uma linha em termos de catálogo, tem um certo design, etc, mas o que faz as editoras são as pessoas que lá estão, não é? Claro. E mesmo dentro de Elsinor já passei por várias pessoas lá dentro, portanto, neste caso a ida para a Minotauro deu-se muito, em grande medida, ao editor atual da Minotauro, que é o João Moita,
que apreciou a obra e que mostrou muito entusiasmo. E o mesmo acontece com outro livro, que é por outra editora. Portanto, quer dizer, pronto, depende muito. Há livros que eu acho que também, de facto, não sou só eu, pronto, são os editores, não é? Todos eles. Há livros que eu, por exemplo, este livro que vai sair em fevereiro, que é o Com Pétalas aos Ossos, não o apresentaria a todos os editores, como é óbvio, vou ser sincero. O outro livro pronto, já tem outro tipo de abordagem, mas pronto, tudo depende muito da obra e provavelmente da abordagem que lhe queremos dar ou do interesse dos editores. Claro. Isto é mesmo assim, porque às vezes os editores até dizem, olha, o livro não sei o que é bom, escreve muito bem, não sei o que é grande autor, mas isto eu não sei como é que vou vender isto. Não temos público, isto não vai vender, porque isto, a verdade é esta, mesmo as chancelas ou editoras que se dizem literárias, portanto não eminentemente comerciais, ou que estejam inseridas num grupo editorial no qual existem várias chancelas que supostamente cobrem a parte comercial e que dariam uma certa almofada ou margem para se apostar num género de literatura dita menos comercial ou com um público menos alargado, normalmente olham muito para os números. Pronto, eu quero estar aqui a entrar e amassar as pessoas que vão ouvir o podcast, mas pronto, a verdade é que isto, os escritores, como todos os outros artistas, pessoas que se dedicam à cultura, estão condicionados por fatores económicos. Pronto, como é óbvio, fatores económicos e sociais. Agora tem-se falado muito do impacto da pandemia na edição. Eu sei que há colegas que têm tido menos trabalho. Colegas no sentido, agora já nem falo enquanto escritor, enquanto autor. Eu, por acaso, não tenho tido esse problema. Mas não tens tido esse problema também por causa das línguas que tu traduzes e que os outros também não traduzem, não é? Sim, é um pouco por aí, não é? Porque assim, eu traduzo 6 línguas, não é? Portanto, quer dizer, se não dá para uma, dá para outra, embora isto nem sempre é muito linear, mas a verdade é que tudo que se passa na sociedade se reflete. Normalmente, como nós sabemos, sobretudo em países como Portugal, do sul da Europa, do centro e norte não se nota tanto, quando há problemas ou crises, onde é que se corta primeiro? É na cultura, é logo isso aí, meu amigo, é logo. Leva logo ali um desbaste. Quer dizer, ainda há uns tempos também tinha comentado aí umas notícias, por exemplo, na Suécia. Com a pandemia, em vez de cortarem na cultura, aumentaram umas milhares de milhões o orçamento para a cultura. Uma coisa impressionante. Quer dizer, porquê? Porque a cultura é vista como um investimento. E, aliás, se for reparar, o peso da cultura no PIB dos países escandinavos ao norte, pronto, para abranger os restantes, é bastante significativo. Por exemplo, a Suécia exporta imensa música, literatura, cinema, Dinamarca também, cinema dinamarquês, deves conhecer, séries, etc. Sim. Quer dizer, ok, o Estado investe, às vezes até dá assim umas bolsas para uns escritores e tipo uns tipos que não fazem nada, não é? Não pegam assim numa enxada e tal, mas que estão ali sentados e tal a escrever. Mas isso de facto traz, em termos económicos, traz às vezes mais dividendos do que certas coisas que se vê por aí. Claro. Que também não vou comentar, não é? Assim, umas coisas que ninguém entende bem porquê, que se gasta assim uns milhões e pronto, passado umas horas já acabou e pronto, já foi toda a gente à sua vida, comeram umas farturas e tal, está tudo feito. Pronto, isso é que é um investimento à portuguesa. Preferem investir assim numas palhaçadas, pronto. Mas é assim, infelizmente, pronto, não é só em Portugal, mas a verdade é que nós falamos sempre do nosso país porque é aquilo que nos diz respeito, claro, não é verdade? Claro. E, quer dizer, não digo que agora seja pior do que há alguns anos, não, acho que até já esteve pior, mas normalmente aquilo que se corta é na cultura e as próprias pessoas, não é? Tendo em conta que a cultura é consumida sobretudo pela classe média, não é? Pela dita classe média, e como a classe média desde já a crise de 2008, 2009 foi a mais afetada e agora será novamente a mais afetada, obviamente que isto vai se refletir, não é? Como tu sabes, todas as pessoas e tu também
trabalhas nessa área, portanto, pessoas que têm atuações ao vivo, cancelamentos, agora não há, quer dizer, na parte da escrita, que para mim até é um bocado indiferente, porque eu raramente tenho assim eventos, mas há colegas meus que vivem disso, claro. Escrevem um livro, depois há um ano todo a rodar, vão ir à feira, quer dizer, tipo, correm o país todo e no fundo vivem disso. Agora eu não vivo da escrita, vivo da tradução, portanto para mim é um pouco diferente, mas nota-se porque às vezes aquelas pessoas que de facto consumiam a cultura são as mais afetadas, portanto há desemprego, tendência para piorar, a redução de rendimentos, tudo isto vai afetar o consumo. E obviamente que as editoras, que no fundo são empresas como as outras, né, precisam de lucro, um mínimo de lucro pelo menos, estão atentas a isso, porque vamos ser sinceros, por exemplo, eu tenho traduzido muitos policiais, não é? Policiais, thrillers, pronto, isso. Pá, aquilo eu sei que não devia falar sobre isto, mas é assim, eu traduzo é como se já tivesse traduzido todos. Pronto, aquilo eu já conheço a história, aquilo segue sempre mesmo aqueles clichês, aquele enredo, pronto. As pessoas até já compram por isso, que é para descansar a cabeça, não é? Claro, sim. Dizem, eu comprei isto que é para descansar a cabeça. As pessoas descansam a cabeça a ler aquilo. Ou seja, aquilo, eu digo-te uma coisa, eles estão a sair e passado um mês eu já estou a traduzi-los. Aquilo, sim. Nesse aspecto, a pandemia não afeta nada. Porque esses já vendem, imaginamos, vendiam 8.000, agora vendem 7.000 ou 6.000. Okay. Agora, livros de literatura, assim, digamos, literatura não comercial, pronto, eu não gosto muito destes termos, mas é para nos fazermos entender. Sim, claro. Não mainstream, digamos assim, mais de nicho. As vendas em Portugal são muito baixas, não é? São muito baixas. Não digo que os editores tenham prejuízo, sobretudo tratando-se de obras que nem sequer foram traduzidas, etc. Não, sobretudo publicadas por chancelas que pertencem a grupos, mas a verdade é que olham muito para números. E depois há outro fenómeno, é que dentro das editoras, mesmo que sejam estruturas muito pequenas, micro-editoras, pequenas editoras, já nas médias e grandes acontece o seguinte: nós tens um editor, um assistente editorial, etc. Por exemplo, até gosta de livros, lê livros, gosta daquele livro, quer investir num género de literatura digamos mais difícil ou mais apurada, seja lá o que for, mas depois esbarra com a administração, porque no topo tem sempre aqueles indivíduos que só olham para o número, não é? Claro. Chegam ali, olham para uma tabela de Excel e depois há uma empresa que te fornece os dados das vendas de todos os livros, não é? Portanto, mesmo sem ser daquela editora, percebes? Queres ver? Eu quero ver quem é o autor X, que é de outra editora, o que é que vendeu. Portanto, e aquilo tem lá, aparece as vendas anuais, etc. Portanto, eles quando apresentam um livro, e atenção que isto não acontece só com autores portugueses, acontece também com autores estrangeiros, que às vezes já foram publicados, já têm um livro, ou porque é que às vezes as pessoas dizem, este autor foi publicado, foi traduzido cá, mas só saiu um livro ou dois da série. O que é que acontece? O que acontece é que os livros não venderam. Ou seja, o editor até quer continuar, imaginemos que às vezes até uma trilogia, uma sequência, ou quer continuar a editar aquele autor. Sim. O que acontece é que chega à administração e aquilo esbarra, mas meus amigos, isto vendeu 300 livros. Pronto. Isto não vou gastar dinheiro com isto. Estar a pagar direitos e tal, imprimir e pronto, e fica por ali, percebes? Quer dizer, de maneira que quem se dedica à literatura não mainstream, pronto, não tem provavelmente a vida facilitada, aliás, nunca teve. Claro, não é de agora, sim. Portanto, tudo isto só para concluir que a escolha do editor depende muito das oportunidades das pessoas a quem conseguimos chegar, de vir editores que de facto estão interessados em ler a obra, que também nem sempre é fácil, claro. Do próprio editor que lá está a gostar pessoalmente da obra, querer apostar nela, e convém que de facto o editor queira apostar na obra e não esteja ali a fazer o frete, porque isso também digo já que isso vai dar mau resultado. E depois depende muito das condicionantes económicas. Portanto, é uma questão obviamente que, por exemplo, vou ser sincero, a Minotauro
quando sabe que vai editar um livro em fevereiro, mas não estão a contar que aquilo vai vender milhares, não é? Por exemplo, não é? Sim. É mesmo assim. Agora, se eu quisesse chegar a uma editora que quer vender milhares, obviamente que não tinha hipótese com o livro. Claro. Independentemente de já ter livros e sim, está traduzido no estrangeiro e tal. Ele não diz nada a ninguém, percebes? Isso eles querem é números. Agora, depende muito de uma questão de encontrar. E acho que acontece, aliás, não é só comigo, eu tenho alguns colegas meus, né, que editam por várias, às vezes até editam mais do que um por ano, e é um numa editora, outro noutra. Sim, não, claro. Neste momento, sim, mas pronto, isto só para responder, pronto, eu alarguei-me um bocadinho, mas era só para ter. É difícil, porque é difícil estar a explicar às pessoas que estão de fora, não é? Também não sei até que ponto é que isso interessa, mas há vários fatores e. Ao contrário daquela visão romantizada que às vezes aparece nos filmes de Hollywood, não sei o que, há um autor que está a escrever, ainda nem escreveu aquilo, já tem ofertas de milhões e filmes e não sei o que. Pá, isso não, a vida não é assim. Vou já dizer que isso, se vocês querem ir para a escrita a contar que apareça o Jack Nicholson ou qualquer coisa assim, ou não, isso não vai acontecer. Vocês vão andar a pedir para alguém vos ler. Pedir quase de joelhos, que há gente que vai de joelhos a Fátima para alguém ler um livro. Pá, isso é que é a realidade. A realidade está mais para um indivíduo a andar às voltas no Santuário de Fátima de joelhos do que essa coisa que está um gajo no hotel e toda a gente que quer roubar um manuscrito. Pá, ninguém vos quer roubar um manuscrito. Vocês é que têm. Vocês têm de pedir, por favor, para vos lerem o manuscrito. Pá, isso não existe. Isso não existe. E pronto, quer dizer... Não, depois também depende muito do país, da realidade nacional, não é? Claro, há países em que é mais fácil ser-se escritores, obviamente, não é? Portugal, há algumas pessoas que vivem da escrita, mas pronto, não são muitas. Não é fácil. Pois. Não, é normalíssimo, mas acho que foi bom porque deste um resumo de como é que é isso da edição para uma pessoa como tu. E o que eu sinto é que tu estavas a falar da questão dos policiais nórdicos, e de facto é uma coisa que é daqueles fenómenos que as pessoas podem descansar a cabeça de tantas maneiras, não é? Porque é que vão descansar a ler aquilo? Exato, quer dizer, eu até agradeço porque eu assim tenho trabalho. Claro, não. Exatamente, com as traduções só, digamos assim, de literatura pura, então estava a passar fome, ou estava ainda na Noruega ou na Suécia a trabalhar, que era onde eu estive, pronto. Agora, eu se vivo da tradução é pronto porque traduzo policiais e tal, porque é grande parte, eu diria mais de metade hoje em dia da minha produção em termos de tradução literária. Agora, sim, há aquela questão, porquê matar eucaliptos por causa disto, não é? Quer dizer, há um ou outro que eu ainda acho, está mais ou menos bem conseguido. Há um ou outro autor que até tem assim umas obras, mas assim, em geral há aí tipos que não acrescentam nada, absolutamente nada, não é? Mas, são gostos, não é? Eu prefiro que as pessoas estejam a descansar a cabeça assim do que andarem a pegar aí numa metralhadora e a matar o pessoal todo na rua, não é? Portanto, na América às vezes o pessoal estou chateado, vou comprar ali, vou ao Walmart comprar uma metralhadora e limpo uns quantos e pronto, vai a família toda e pronto, e é uma tarde bem passada, mas... Desculpa, continua. Sim, pronto, é preferível, mas é assim, a natureza sofre, não é? Quer dizer, há muito eucalipto a ser abatido sem necessidade nenhuma, não é? Vamos ser sinceros. Não, mas... Que é triste porque... Sim, diz. Não, conta, desculpa. Não é triste porque... E depois não é só... é que são estes livros que vendem milhares, percebes? Portanto, estes é que abatem mesmo eucaliptos. Isto, em geral, a literatura em Portugal, assim, livros assim, sem ser... policiais, etc. Isto para vender 1000 exemplares ao meu amigo. Isto é capaz de ser complicado. Passados anos ainda se vai nos 500. Assim, pronto. É assim, uma coisa desse género. Não são esses que estão. Por isso aqui. És muito ecologista e tal, mas lês livros. Eu, amigo, então, tipo, quer dizer, qual é o problema? Não é? Quer dizer, não é por aí. É que há muito esta ideia, não sei que isto dá cabo da floresta. Não dá nada, não são os livros de literatura que destroem a floresta, meus amigos, desculpem lá, mas não são.
é o papel higiênico, são os policiais. Agora, não são os livros de literatura. Vocês vejam as tiragens e depois pensem um bocadinho nisso. Claro, mas além dos policiais nórdicos, acho que é mais a questão dos fenómenos literários, que é aquela coisa que chega a Portugal já em todo o mundo foi um sucesso, então cá também tem de ser. Pá, e eu confesso que não costumo, muito raramente, quer dizer, posso dizer o nome do livro, não tem problema, mas houve aquele fenómeno do caso Eric Quebert, aquele do Joel Dicker, que é um gajo francês e tal. Sim. Eu fiquei curioso porque era um policial, que o gajo tinha sido distinguido pela Academia das Letras e toda a gente estava a dizer que era... Ou seja, não era só um fenómeno de vendas e também devia ser um bom livro. Mas não é. É uma charupada completa, clichê, de uma ponta à outra, com diálogos dignos de Pedro Chagas Freitas. Pá, e pensei, quero o meu dinheiro de volta. Isto também já o comprei em promoção, mas quer dizer, pelo amor de Deus... Isto vendeu milhões e milhões e as pessoas a dizerem que é uma coisa incrível. Eu não percebo porquê, não sei. Pronto, era só uma desabafo. Isso baseia-se muito, a literatura, como outras áreas culturais, mas na literatura sente-se muito, sobretudo em Portugal, porque é dentro da área cultural aquela em que tem um maior volume de negócios, digamos assim. Por aquilo que parece é a área literária, mesmo assim. Isto só diz o quão pouco se dá para teatros e cinemas e assim, claro, pronto. Mas adiante. É de facto a área em que há um maior volume de negócios e eles investem muito na psicologia de massas, não é? E a psicologia de massas é o quê? É a carneirada. As pessoas é carneirada, não é? Quer dizer, o que é que as pessoas fazem? Eu vejo ou ouço, eu compro, que os outros veem e compram. Pronto. É isso, aliás, basta ir a uma livraria, não só física, mas online. O que é que está em destaque? Eles põem em destaque, às vezes aquilo até ainda nem vendeu muito, mas basta o destaque para ajudar a vender. Por isso é que se compra lugares nas livrarias. A colocação dentro das livrarias é comprada, não é? Aquilo não é... Pronto, tirando livrarias independentes, em que há mais liberdades, sobretudo nas grandes cadeias, aqueles lugares não estão ali por acaso. Aqueles livros que estão assim ao nível da visão da pessoa são aqueles que estão nas ilhas, chamadas ilhas, com aquelas mesas assim no meio. Tem que pagar um X, um extra, ou às vezes põe-se assim no destaque, não é? Isso ajuda a vender, porque há muita gente que compra pelo impulso, ou porque, assim, vamos ser sinceros, a maior parte das pessoas precisa de alguém a dizer se é bom ou se é mau. Sim. Há poucas pessoas no mundo, não é só em Portugal, eu não estou a falar só de português, que já lá vem ele falar de outros portugueses, vai para a tua terra, vai ter uma hora, pá, e um dia vou. Mas olha, assim, não se pode, os portugueses não aceitam críticas. Agora, atenção, eu não estou a falar de Portugal, estou a falar de todo o mundo, a humanidade, aquela espécie, Homo sapiens, aí, pronto. O que acontece é que a psicologia de massas é mesmo assim. Há muito poucas pessoas que conseguem não só pensar por si ou determinar por si só o que acham. Nem estou a falar de grandes teorias, de fazer recensões a livros ou obras, estou a falar de saber se gostam ou não gostam. Dependem muito do condicionamento externo. Porque é que os livros que mais vendem são aqueles que criam passa a palavra? Portanto, é assim, as técnicas de marketing mais eficazes, por isso é que muitas vezes esses livros que tu até referes, que vêm do estrangeiro para Portugal, cá não vendem nada. Não vendem nada porquê? Porque cá não existem condições para que o sucesso no estrangeiro que ocorreu no estrangeiro só produza cá. Claro. Porquê? Porque as pessoas precisam muito... Aliás, eu já vejo N vezes, e na internet, em várias plataformas, gente do género assim a dizer: eu já li este livro, mas estou à espera da tua opinião, porque eu cheguei ao fim e não sei bem o que é de pensar. É assim, eu às vezes eu paro assim um momento e digo: porquê? Mas assim, a pessoa leu, não sabe o que há de pensar e ainda está à espera que alguém lhe diga: assim, ou gostaste ou não gostaste, ou leste ou não leste, eu não estou à espera, quer dizer, que alguém venha dizer. Claro. Isso eu não sei, Claro.
Mas a questão é... Eu sou uma minoria, eu sou até aquele gajo, eu sou o terror do marketing, eu sou aquele gajo que... Não é? Eu sou aquele gajo que... Quando alguém diz que aquilo que é bom e toda a gente está a comprar, eu não compro. Então aí, ganhou o prémio, não posso ler. Então até me parece mal eu ir ler, porque depois dizem, é isso que foi ler por causa do prémio. Não, claro, tem que ser a coisa assim mais marginal, mais fora, não estou para isso. Mas quando me dizem que é bom, eu raramente, aliás poucas vezes, li assim um livro que tivesse sido assim mesmo best-seller, digamos assim, e que eu tivesse apreciado minimamente ou até muito. É raro acontecer, vou ser sincero. Pois é, por isso que eu também não costumo pegar... Não. Isto vive da psicologia de massas, pronto. Aliás, na cultura e no marketing, na questão de vendas, como na política, etc. Não é? Basta ver o sucesso de políticos de fraca qualidade, não é? Que temos visto pelo mundo inteiro. Baseiam-se indivíduos que não têm... não tem nada a acrescentar, que são claramente têm problemas cognitivos, não é? Como o Trump ou o Bolsonaro, são indivíduos que aquilo, vamos ser sinceros, aqueles gajos não têm que ter problemas cognitivos, têm que ter alguma deficiência, mas eles chegam ao poder porque são bem, ok, temos a questão das fake news, etc, marketing, etc, mas muitas vezes eu ficava chocado, porque muita gente votava e votou em Trump porque ele era rico. Mas então porquê é que votas em Trump? O gajo não tem nada para dizer. Porque ele é rico, é bem sucedido. Portanto, se é bem sucedido, nós temos que votar nele porque ele é bem sucedido, é rico. Não sei o que é que as pessoas acham que vão ganhar com isso. Ele vai distribuir frigoríficos e batadeiras, como fazia o Valentim em Gondomar, mas não sei. Eu sei que as pessoas têm aquela atração, portanto, isso também é uma questão biológica. Eu venho sempre com a conversa da biologia, porque eu vim da área das ciências naturais e acho que, de facto, nós ainda não saímos muito da savana. Pronto, ainda lá estamos. Mas a verdade é que este marketing que eu estou a falar, baseia-se muito na biologia, que é a questão do reconhecimento dos pares, de sentir-se parte de um grupo. Por isso é que as pessoas, na maior parte das vezes, se acharem, por exemplo, até acho que este livro é uma bosta, como tu disseste, sim. O Joel Dicker, não sei o quê. A maior parte das pessoas tem alguma dificuldade, até pode achar que é uma bosta, mas é melhor não dizer nada, que toda a gente gostou, porque é que eu não gosto? Sim. Seria normal, quer dizer, as pessoas não... Tens a questão do poder, que isto não é uma questão de hierarquia, não é? Tens a questão do poder, portanto as pessoas... Eu de repente, eu posso ser um autor que vende muito. Se as editoras se lembrarem que eu vendo muito. Isto é pegarem no João Reis, este gajo não sei o quê, e não sei o que mais, e põem-me assim umas fotografias com Photoshop e todo jeitoso, não sei o quê. Pronto, e aí o sucesso internacional, e por aí os gajos a dizer que eu sou muito bom, escrevo muito bem, e as pessoas, e de repente, os livros que eram difíceis e que eram de nicho, acredita, podem chegar a números bastante interessantes. Porque isto é tudo uma questão lá está, de tal psicologia de massas, e pronto, isso também não posso estar aqui agora a entrar ainda mais por aí, mas é uma questão biológica, a questão do poder, a questão mesmo a questão dos prémios, não é? Sim, isso é tudo muito... Os prémios tem muito que se diga e depende muito do prémio, mas é aquela questão de alguém ser reconhecido, por isso é que também aquelas pessoas que chegam a um certo estatuto depois podem fazer o que lhes apetece. Há pessoas que, quando chegam a um certo estatuto, podem matar, podem violar, podem fazer o que lhes apetecer. Aquilo são heróis, nós temos cá um em Portugal, que é o Ronaldo. Pois. E agora vai morrer. O Ronaldo pode fazer tudo. Eu digo, o Ronaldo, se chegasse aqui a Portugal e pegasse um autocarro e matasse 50 pessoas numa esplanada, eles já vão desculpa, porque coitadinho, estrangeiros, não, o Messi não vale nada, o Ronaldo é que é. Portanto, mas isto é verdade. Há pessoas que têm um estatuto, e isso é uma questão de gostar. E enquanto há outras pessoas que, por mais que façam, dão voltas e mais voltas, e é sempre aquele sujeito assim, pronto, não caiu no gosto das pessoas. Mas isto parece muito redutor, mas a verdade é que isto não faz sentido. Sempre aconteceu ao longo da humanidade, e agora nota-se ainda mais porque nós temos acesso a tudo, nós estamos interligados com o mundo inteiro, a globalização, etc. E portanto qualquer pessoa pode vir à internet mandar as suas pataquadas. Por isso é que vemos às vezes certos comentários e certas coisas que nos
deixam um bocadinho assolapados. Sim. Agora, a verdade é que tudo isto interfere nessa questão do alcance ou das vendas ou do sucesso literário. No fundo, não é só, Sim. como todos bem sabemos, não é só dependente da qualidade. Obviamente que a qualidade de um texto é subjetiva, não é? Às vezes não é assim tão subjetivo. Sim, não é bem, quer dizer, sim, a qualidade pode não ser bem, o gosto é que é subjetivo. Sim. Será mais assim. Ora, obviamente, há livros que de facto eu costumo dar o exemplo do Lobo Antunes. É um gajo que eu reconheço mérito literário, mas de que eu não gosto. Porquê? Okay. Porque o gajo usa metáforas ad nauseam, aquilo é metáfora atrás de metáfora, dá-me vontade de vomitar. Eu reconheço que ele tem algum... Pronto, é escritor, percebes? Não equiparam Chagas Freitas, coisas assim, que não tem nada a ver, não é? Dou-lhe o devido valor, mas pessoalmente sim, um gajo que não me traz nada, percebes? Assim como eu também não ia dizer nada a muita gente, porque até mesmo assim há pessoas que o meu sentido de humor não há de agradar, coisas assim do género. Portanto, isto é mesmo assim, acontece com todos. Agora, a qualidade, sim, pode não ser tão subjetiva quanto isso. Obviamente, há livros, por exemplo, e falaste do Conto de Serviço ao Vicente, ok, eu sou suspeito, sou escritor do livro, mas eu sei que há pessoas que nem todas as pessoas vão gostar do livro, nem todas as pessoas vão conseguir ler o livro, mas intrinsecamente é difícil dizer que é um livro mal escrito, penso eu, quer dizer, tecnicamente acho muito difícil alguém me dizer que o livro está mal escrito, percebes? E atenção que eu até sou muito crítico da minha obra e sei notar as falhas. Agora, por isso é que eu dizia que era o meu livro mais conseguido nesse aspecto. Agora, obviamente, que eu agora já nem sei qual era a pergunta inicial. Eu também, já me perdi. Pronto, também já não sei bem. Não, mas acho que estavas... Era por causa desta questão toda dos fenómenos literários. Sim, os fenómenos literários, pronto, lá está. Aliás, nós temos editoras em Portugal que só começam a publicar, digamos assim, começam a publicar X autor, e até são editoras que trabalham bem. Pronto, eu posso falar os nomes, pronto, também não lhes devo nada, porque é que não é dizer a Penguin, a Penguin e a Companhia como é que é a Companhia das Letras? Sim, é isso, Companhia das Letras, Penguin, é o mesmo grupo. É uma editora, por exemplo, é um bom exemplo, porque é uma editora, um grupo editorial que trabalha bem o marketing, a comunicação, de facto fazem chegar os livros, têm muito marketing, sabem trabalhar bem na internet, nos jornais, etc. Mas é daquele género de editora que só pega num gajo quando o tipo já tem um certo estatuto, percebes? Vai buscar autores que foram construídos por outras editoras ou por eles próprios, digamos assim, e não pega deles assim na raiz. Eles pegam sempre em alguém que já vende, ou que já foi... Já é tido pela crítica como um nome a considerar, ou porque faz parte de um certo núcleo que eles acham que leva a uma maior exposição ou mais vendas. Portanto, não é um bom exemplo. Agora, também tens exemplos, há vários desse fenómeno também que se prende um pouco com a globalização, que são os sucessos que já vêm de fora. Por exemplo, tem um livro que é publicado no Grupo 2020, onde eu estava, na Elsinore, que é aqueles livros do Yuval Harari, o Sapiens, por aí fora, aqueles livros, pronto, agora... Sim, o Homo Deus, sim. O Sapiens, aliás, se vocês recordarem, agora até está a publicar para a Elsinore, já há alguns anos, e até já há várias edições, agora a edição de bolsa, etc. Mas ele inicialmente foi publicado por outra chancela, dentro da 2020, que agora já não me recordo se foi a Vogais, pronto, não interessa. Inicialmente foi publicado, até com outra capa, etc. E passou completamente despercebido. O que acontece? A certo momento a edição americana ou britânica, já não sei, pronto, inglesa em geral, começou a ter muito sucesso, começou a ser muito badalado na internet, tornou-se um fenómeno, e o livro começou a vender aqui, aliás ainda vende, continua a vender imenso. Portanto, isto porque veio com aquele embalo do estrangeiro. Porque senão o livro tinha passado despercebido, ele já tinha sido publicado em Portugal, que é mais engraçado, já tinha sido publicado. E agora há outros livros, por exemplo, outro exemplo que eu posso dar do sentido inverso, que é o Karl Knausgård, que eu até traduzi um livro dele. Que é aquele norueguês, vocês sabem, parece aí. Pronto, isso aí é mais literário, pronto, não é tão...
mainstream no sentido Sim, mas criou o seu mainstream culto dentro do literário. Pois. Portanto, é um indivíduo, toda a gente sabe quem é, muito badalado. Agora, se formos a comparar, por exemplo, na Noruega, só o primeiro livro, se não estou a erro, vendeu 500 mil exemplares. Em Portugal, pá, se tiver vendido, eu não faço ideia quanto é que vendeu, vou ser sincero, mas se tiver vendido 2.000, 3.000, quer dizer, e estamos a falar a Noruega tem a metade da nossa população. A Noruega tem 5 milhões, atingiu há um ano, pouco mais, 5 milhões de habitantes. Sim. Portugal chegou a ter quase 11, não é? Isto também diz muito os hábitos de leitura da Noruega e de Portugal, não é? Em termos de leitura geral é muito diferente, mesmo muito diferente, mas se fosse a comparar, um livro que vende 500 mil num país que tem 5 milhões de habitantes e vem a Portugal que tem mais do dobro da população. Sim. E venda, não sei, quer dizer, imaginemos que vendeu 5 mil, que não vendeu, mas pronto, vamos imaginar que vendeu 5 mil. Tipo, não é propriamente um fenómeno de vendas, não é? Mas obviamente que quando foi publicado cá, foi a pensar já nesse embalo que vinha internacional, não foi porque o editor o foi em desencantar, a ler norueguês nos fiordes e não sei o quê, não é? Quer dizer, até porque nós em Portugal não temos praticamente editores que façam esse chamado, para usar um termo que se usa agora no desporto, scouting, não é? Quase não temos editores que vão buscar assim um tipo que é quase desconhecido, que foi editado há pouco, que é assim mais marginal. Normalmente os editores que nós temos cá compram, e às vezes enfiam barretes descomunais, que é quando vão aquelas feiras e que está lá os gajos à frente do stand em Frankfurt, parece o stand das salsichas, não sei o quê, os gajos a vender, a barrar, aquilo é que está a dar, a fazer leilões, a ver quem é que livros, compram, vendem logo para 50 países, não sei o que, os direitos, e às vezes enfiam barretes descomunais, porque não leram o livro, não são todos, mas muitos compram-se a ler o livro, e acontece isso, portanto temos muito pouco esse tipo de cultura do editor que vai à procura de algo, portanto, porque temos muito, e até há pessoas que leem dentro dos grandes grupos, mas estão muito sujeitas àquilo que lhes enviam, àquilo que lhes chega, seja por agente, seja por outra via, e não há muito aquela coisa de ir à procura. Claro. Não há muito risco. Quando fui editor fazia isso, né? Porque também tinha uma estrutura pequena, não sei, pronto, mas de facto, e assim, para quem procura resultados económicos imediatos ou quer de facto fazer dinheiro, vamos ser sinceros, esta questão do scouting e de procurar aquilo que é marginal não interessa a ninguém, não é? Claro. Isso não faz dinheiro, não é? Como é óbvio, mas podia fazer, como tu disseste há bocado, se toda essa lógica dos grandes grupos nas livrarias mudasse, provavelmente poderia, sim, poderia. Sim, porque assim, eu continuo a achar, isto já há vários anos, pronto, houve um colega que me disse, isto aos leitores é dar-lhe a palha toda que eles comem. Pronto, não vou dizer quem foi, mas foi um editor português, isto é tirar-lhe com a palha toda, não percebem nada disto, não sei o quê. Eu disse, mas tens aqui um erro, eles não percebem nada, não notam erros, não sei o quê. Portanto, a atitude que nós temos também, grande parte da edição, e é por isso que às vezes as coisas se calhar não correm assim tão bem em Portugal, é uma atitude de sobranceria. Aliás, como acontece, e isto aplica-se não só aos conhecimentos e à capacidade de leitura dos nossos leitores, que ok, não são muitos, tendo em conta a população portuguesa, nós de facto temos poucos leitores, continuamos a ter muitos poucos leitores, mas porque também já vem um atraso, não é? Como nós sabemos, já vem de muito atrás, não é? Há quem diga que precisávamos de um Salazar em cada esquina, não sei, só se for para continuar analfabetos, não é? Eu não percebo muito bem quem é que era um Salazar em cada esquina, mas nós vemos esse tipo de comentários, isso eu não percebo. Essas pessoas que vêm para evitar este género de comentários, usam ou pertencem àquela meia dúzia de famílias que estava bem, não é? Porque está inserida naqueles núcleos de minorias e tráfico de influências, ou então são mesmo analfabetos e claramente não lhes faz falta leitura e conhecimento e pronto. Porque nós de facto temos um atraso imenso, não é? Um atraso descomunal, nem é uma questão de riqueza, porque nós vemos aqueles países da antiga esfera soviética, países de leste, e têm um nível de leitura muitíssimo superior, até porque virtualmente não têm analfabetos, e nós ainda temos muitos analfabetos em Portugal. A verdade é esta, ainda temos uma população envelhecida, mas não só, ainda temos aí
um número, e sem contar com o analfabetismo funcional, que em Portugal é avassalador. Pronto, isto só para dizer que, apesar dos números não serem famosos, nós temos uma comunidade leitora que tem vindo a melhorar, até porque partindo de quase do zero a tendência para melhorar, não é? Porque nestas coisas não há números negativos, não é? Não é? Quer dizer, não podemos ter menos 5 leitores, não é? Ou temos 0 ou temos daí para cima. Claro. Portanto, isto a tendência para melhorar, porque a coisa era tão má, porque isto, as pessoas dizem, mas isto tem melhorado, pois claro que tem melhorado, isto não valia nada. Quer dizer, se um gajo vem do zero, não é? Tipo, só tem tendência para melhorar, vocês não podem ter leitores negativos, só se contarem com os mortos, não é? Quer dizer, pode ser. Se um morto for um leitor negativo, e se calhar a coisa não. Mas há muito esta sobranceria, esta estupidificação do leitor. Eu sei que há pessoas, obviamente, depois depende do nível de leitor, e há pessoas que começaram mais cedo ou mais tarde, ou que não têm certos interesses específicos ou não têm certos interesses específicos. Isto também depende muito da prática, não é? A leitura, como tudo, quanto mais se ler, mais se consegue abarcar. E eu sei que há pessoas que têm algumas limitações, obviamente, e que certos livros nunca lhes dirão nada. E, aliás, há pessoas que hoje em dia também há esse fenómeno, que é o fenómeno de ler para encher. Há pessoas que agora até ouvem audiolivros a 2 ou 3 vezes a velocidade normal, não é? Quer dizer, que eles ouvem um livro de 1000 páginas num dia, não é? Aquilo é conhecimento a entrar, aquilo é uma velocidade assim para abrir, que é para fazer números, que depois põe nas plataformas que leram 1000 páginas num dia, sim, assim, no é uma Goodreads, coisa impressionante. E eu já reparei que há pessoas que leem muito, às vezes se calhar até leem mais do que eu em termos de quantidade, mas chegam ao fim e é como se lessem o primeiro livro. Tivessem a ler o primeiro livro. Por exemplo, aquilo não entra nada. Pronto, há pessoas assim, mas assim, também há pessoas, não vamos estupidificar só os leitores. E aliás, se as pessoas leem esses livros, ok, entra-nos por um lado, sai pelo outro, acontece. Agora, porquê que têm de ler sempre o mesmo género, sempre o mesmo... Porque é que temos de baixar o nível, não é? Eu acho que as pessoas também, e em Portugal isso nota-se muito, temos, infelizmente, é um dos nossos grandes problemas, é que a nossa classe dirigente e classe intelectual, chamada inteligência, não é? Porque a nossa classe, no fundo é sempre uma minoria, mas é aquela classe que normalmente está na vanguarda. A vanguarda tipo, de acontecimentos, e portanto, porque tem mais acesso, porque tem mais dinheiro, porque tem mais cultura, pronto, vamos ser sinceros, mas isto é um fenómeno que acontece em todos os países, por mais igualitários que sejam. A verdade é que nós temos uma classe intelectualizante, ou intelectualizada, ou intelectual, muito fraca, assim como nós temos uma classe política fraquíssima, não é? Portanto, as nossas elites, digamos assim, vamos chamar-lhes as elites, são fraquíssimas. Fracas em todo sentido, em sentido cultural, não é? Basta recordar o Santana Lopes, que ouvia violinos de Chopin, não é? Ele ouvia violinos de Chopin, portanto, você gosta de música clássica? Sim, mas violinos de Chopin. E até hoje ninguém sabe onde é que estão as composições de Chopin para violinos, mas o Santana conhece. Chamem o Santana que ele sabe. Portanto, isto é a nossa classe política. Sim. E o Santana até é um gajo porreiro, porque ia a festas e tal, parecia um gajo mexido. Depois nós temos os outros, que além de estúpidos, são soturnos, mas o Santana ainda era um gajo porreiro, se calhar animava a malta, belos tempos de Santana, agora não temos assim ninguém. Temos ninguém canível. Pronto, é triste, mas não, é uma classe que, para além da corrupção que nós sabemos, não é? Vamos estar aqui a negar, há uma corrupção endémica em Portugal, por isso é que nós, naqueles relatórios internacionais de transparência, não só ao nível do Estado, mas em geral, não é? Em toda a comunidade, mas nota-se sobretudo no Estado, porque isso é que nos afeta, temos um nível de corrupção altíssimo, não é? E isso propicia a que não se atinja uma meritocracia. Aliás, em Portugal não há meritocracia nenhuma. Também, pronto, ok, é duvidoso que exista a nível mundial, na maior parte dos países, a meritocracia é uma utopia, uma ilusão, mas exceto em certas áreas muito específicas, áreas científico-naturais, e que de facto é mais difícil, embora também não seja linear, atenção, mas é mais difícil atingir certos cargos sendo-se completamente ignorante. Agora, por exemplo, nós na política, nós temos indivíduos, quer dizer, que eu já nem digo que não deviam estar na política, alguns até deviam estar mesmo na cadeia, não é? Muitos deles deviam estar na cadeia, não é? Mas não estão. E são indivíduos que nota-se que não têm, obviamente que os políticos
não são santos em país nenhum, e eu às vezes falo muito dos países do Norte e da Escandinávia, porque tenho aquela relação e tenho uma certa admiração, mas lá também há políticos de beira de escada, não é? Também há políticos, só que não se aceita tão facilmente um político que faça certas coisas como se vê aqui em Portugal, é posto de lado, ou tem de pedir desculpa publicamente, ou está queimado em termos políticos. Agora, que em Portugal há uma certa impunidade, não é? Portanto, os políticos podem fazer tudo, são medíocres e depois chegam ao poder e nunca olham pelo bem comum, não há uma noção, não há um projeto comum para Portugal. Eu nunca ouvi estes partidos e tal, muda um partido, muda o outro, e por isso é que há pessoas que vão na cantiga de certos protofascistas que andam por aí e coisas do género, que também não têm ideias nenhumas, diga-se de passagem, só falam de pastorinhos e coisas assim do género. Portanto, nunca lhes ouvi ideias também nenhumas. Não há um projeto, e isso é que também nos diferencia muito de certos países que têm tido algum sucesso social, cultural e económico, é que não há um projeto a longo prazo para Portugal. Toma-se medidas para aquela legislatura até chegar às próximas eleições, cada um olha pela sua vida e pronto, depois vamos à nossa, cada um vai para o seu lado, e eu estou aqui a sacar a minha reforma milionária, não sei o quê, pronto, e ficamos assim, nunca se passa. E isto contamina em geral a sociedade e infelizmente nós não temos uma elite intelectual. Sim, verdade. Que combata isto. A nossa elite intelectual, pá, é bafienta, para dizer no mínimo, é bafienta, é também ela muito corrupta, por exemplo, porque não há entrada nesse. Aliás, se vocês forem a ver estudos, aliás, eu não estou a inventar agora, não posso estar aqui a dar referências, mas há estudos financiados pela União Europeia sobre a possibilidade de movimentação social dentro dos países europeus, e Portugal é dos piores países, quer dizer, está ao nível de Bulgária e coisas assim. E o que é que isto significa? Significa uma pessoa que nasce pobre provavelmente vai morrer pobre, uma pessoa, quer dizer, e enquanto isso nós vemos indivíduos que não têm valor nenhum, nem quanto pessoas, nem quanto profissionais, em cargos e em posições e com estatutos que não se coadunam com aquilo que têm a apresentar, mas só porque são filhos ou netos ou primos ou tios ou amigos ou não sei quem. Por exemplo, se fosse reparar as famílias que estão sempre na moto de cima em Portugal, ou mais cotadas, são praticamente as mesmas desde o tempo da Afonso Henriques, quer dizer, sim. Acrescentam um apelido, depois usam um apelido já da bisavó só para dizer, por exemplo, vão buscar o apelido, que eles já não têm nada a ver, mas vão buscar o apelido à bisavó e não sei o quê, porque é para dizer que ainda pertence àquela família. Portanto, isto é sinal de que o nome está acima das capacidades das pessoas. Portanto, isto, infelizmente, aplica-se no nosso meio intelectual, e não temos um meio intelectual que eu acho muito conservador. Sim. Sobretudo comparado com sabe, para não sair da Europa, mas comparado com a Europa, por exemplo, os meios, eu já nem vou falar daquela dicotomia esquerda e direita, não é? Que a esquerda está associada, obviamente que eu sou mais de esquerda, não é? Mas está associada a uma intervenção, uma atitude mais revolucionária, claro, ou um pendor mais, não digo revolucionário, mas mais progressista. Nós temos aliás, se reparares, os jornais, os maiores jornais de circulação, os diários, são jornais que estão nas mãos da direita. Sim. Da direita, digamos, no sentido de direita, eu aqui quero esclarecer, porque as pessoas olham para a direita já de facto às vezes, no sentido neoliberal da coisa, conservador, de deixar ficar, as pessoas são pobrezinhas, mas pronto, têm que ganhar pouco salário, que é para nós, as empresas é que têm que estar a dar, a economia tem que estar acima de tudo, essa é a mentalidade das pessoas, só olham para a economia, os pobrezinhos são pobres porque são estúpidos e merecem ser pobres e são feios. É a mentalidade desta gente, não é? Sim. Portanto, os jornais estão muito nas mãos dessas pessoas. E se reparares, os comentadores que estão nos jornais são quase todos de direita, gajos que têm opiniões que aquilo parece sair do tempo, nem sei, Sim. Até o Marcelo Caetano era mais progressista que estes gajos, que eu vejo ali coisas que eu não sei. Tens aqueles gajos no Expresso, aquele que até falou que fumava, que o AX cheirava a eucalipto, tens esses gajos todos assim, aliás, um gajo que diz que o AX cheira a eucalipto é um gajo que está desligado da realidade. Sim. Porquê é que este gajo escreve no jornal, não é? Porquê é que um indivíduo deste escreve no jornal? É que escreve mal e ainda vem dizer coisas desse género. Isto é uma sociedade corrupta, não pode ser uma sociedade normal. E, portanto, quando nos outros países tens
os meios artísticos e os meios intelectuais muitas vezes a bater o pé ao poder político, Sim. nós já sabemos, tem muita tendência para ceder aos lobbies instituídos, que são lobbies comerciais e que estão nas tintas para a maioria das pessoas e para a cultura das pessoas e para o acesso à cultura e para o bem-estar e para o ambiente e por aí fora. Portanto, nós aqui não temos, nós temos uma classe intelectual que vem muitas vezes, está imiscuída e tem assim umas relações de proximidade muito estranhas com o poder, com esses próprios lobbies. Sim. Portanto, nós não temos assim um rasgo, não temos nada, é quase tudo assim. Portanto, aliás, se tu reparares, a maior parte da literatura portuguesa é escrita como se nós ainda estivéssemos antes do 25 de Abril, não é? Quer dizer, é aquela romantização do mundo rural que não existe, que é um mundo rural que não existe. Meus amigos, vocês nunca foram ao mundo rural, isto não existe, que vocês estão a escrever, não existe. Digo já, isto é tudo fictício. Uma santa romantização, aquele lirismo todo, ali, aquele fadunços portugueses, por isso que tu vês, continuam aqueles livros sobre as colónias portuguesas e tipos que vêm das colónias. O 25 de Abril nunca existiu na literatura portuguesa, o 25 ainda está por fazer o 25 de Abril. Porque não há um rasgo e depois isto molda o gosto nacional. Eu sei que há gostos nacionais e se calhar o meu não se coaduna assim tanto com o português, pronto, vamos ser sinceros, mas é verdade, há um certo gosto nacional e cada país tem as suas partes, mas eu acho que continua a estupidificar estas pessoas e esta sobranceria aplica-se não só nos conteúdos quanto em tudo em relação ao livro. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu acho que os livros em Portugal são muito caros. Sim, também te queria perguntar sobre isso. Os livros em Portugal são caríssimos. Por exemplo, um livro, eu consigo comprar livros suecos a vir da Suécia, já com os portos e tal, ficam mais baratos do que em português. Eu vou ser sincero, sou escritor, mas eu para comprar um livro em português ou espero por promoções ou compro em segunda mão, não sei o quê, até porque eu leio outras línguas, portanto, muitas vezes eu prefiro comprar outras edições, mesmo que existem em Portugal, porque são mais baratas. Sim. Eu fico, quer dizer, como consigo ler sem problema, percebes? Chego à mesma autora. E depois é aquela coisa que me faz muita confusão, que é, por exemplo, o teu livro, este livro, nem é assim muito grande, mas aumentaram o tamanho da letra para nível tal, margens das páginas grandes. Sim. E depois o preço está quase perto dos 20 euros. Sim, e os meus livros são um bom exemplo. Eu sou o primeiro a dizer, eu sei que também o editor não vai ouvir isto, o editor não ouve nada. Também eu posso dizer aquilo que quiser, que ele era isto e aquilo que também não vai ouvir, também não há esse problema. Sim. Mas, bem, nada, pronto. Mas, aliás, eu tenho isto, posso dizer, porque tenho consciência limpa, até tenho isto por escrito, em e-mails, etc. Eu sempre fui contra os preços dos meus livros. Eu acho que os meus livros são caríssimos. Os meus livros, como sabes, são livros todos eles relativamente curtos, há no máximo pelas 200 e poucas páginas. Os que vão sair para o ano serão um bocadinho mais, mas lá está, nunca passam das 200 e qualquer coisa páginas. Portanto, eu sou, dado o meu estilo e os meus gostos, nunca irei escrever em princípio aqueles livros de 500, 600 páginas. Pronto, isto tem que ver, essa questão de eles aumentarem, tem que ver com, mais uma vez, com psicologia de marketing, que é as pessoas compram, sobretudo em Portugal, em que os livros são caros e as pessoas têm que pensar às vezes um pouco para comprar, compram ao peso. Ou seja, se tiveres um livro, estás a escolher um livro e as pessoas preferem levar um livro que seja mais volumoso, porque acham que estão a dar... estão a ser mais bem servidas, digamos assim. Ou seja, é como ir comprar 1 quilo de arroz e pronto. Quer dizer, se for um livro mais volumoso, custa-lhes menos a dar o dinheiro. Sim. E eles baseiam-se muito nisto. E em Portugal usa-se muito, não é só em Portugal, mas usa-se muito, dizem aquelas margens enormes e um tamanho de letra enorme, e depois aquelas bananas, e depois aquele formato português que é para ficar na estante. Que é aquilo. Em Portugal nós não temos livros de bolso, praticamente. Sim. Não há uma cultura de livro de bolso que embaratece muito o livro, porque, por exemplo, nos estranhos, o que é que tens nos países nórdicos? Tens às vezes umas edições limitadas que são um pouco mais caras, mas atenção, são mais ou menos ao preço dos livros normais em Portugal, que são capas duras, mais ou menos para colecionadores, e depois tens o grosso, que é uma tiragem,
o paperback em inglês, que é aqueles livros de capa bruxado, não é? Capa mole, digamos assim, Sim. mais baratos, o formato mais pequeno, até mais maneirinho para se ler em transportes, etc. Exatamente. São muito mais baratos. Por exemplo, na Suécia consegues comprar um livro a 5, 6 euros novo, não é? Um livro nesses formatos. E aqui em Portugal, meu amigo, quer dizer, só se for em segunda mão. São muito caros, mas aliás, para concluir esta questão, a questão da sobranceria também se aplica aos preços, porque eu cheguei a dizer, já disse várias vezes, isto é muito caro, as pessoas querem ler, mas depois eu sou sincero, eu próprio, se chegasse e visse os meus livros, quem é esse gajo? Quem é este João Reis? Não conheço, nunca li, vou largar aqui 17 euros por um gajo que calhar é uma porcaria, não é? Quer dizer, pode ser uma porcaria, mas é verdade, estas pessoas têm que gerir o dinheiro, não somos claro. todos, não é? Filhos do Sultão do Brunei, quer dizer, mas o que é que ele me disse? João, quem quiser compra, quem quiser tem dinheiro. Pois mas assim, a política de preço, mas aliás, isto é geral a quase todos os editores em Portugal, não há quase ninguém que tente, aliás, até já me disseram várias pessoas no meio. E aliás, eu quando tinha a editora tentei pôr um bocadinho mais barato, embora dadas as limitações tínhamos tiragens pequenas e eu bem sei quanto é que sai um livro da Gráfica, não venham com histórias que eu sei muito bem a quanto é que sai um livro da Gráfica. Embora não tivesse nem cadeia de distribuição, nem livrarias, nem etc, tentei pôr o mais barato possível, mas até me chegaram a dizer que isso era contraproducente, porque em Portugal se via como isto é para ser comprado pela meia dúzia, aquela meia dúzia, aí cá não ia girar, no eixo Lisboa-Cascais, ninguém sabe bem quem são, mas, como isso, eles só pensam nesses amigos e nesse país muito limitado, que é o país deles e aquela realidade deles. Diziam-me que até era contraproducente, aliás, e continuam a achar isto já há muitos anos, diziam-me que era contraproducente por os livros baratos, ou mais barato, tinha que ser mais caro. Porque se pusesse os livros mais caros, e aliás há várias editoras que fazem isso, mesmo independentes, se puserem os livros mais caros, as pessoas mais depressa compram, porque acham que está mais edificante, pronto, digamos assim, o livro é mais edificante. Se for mais barato, o português que vai comprar aquele livro assim para pôr na estante e não sei o quê, e aliás estamos a falar de pessoas que não podem comprar os livros só por ler, não é? Porque uma pessoa quer ler de facto, quer que o livro tenha um preço acessível, achavam que os livros, se forem muito baratos, que não valem a pena. Aliás, isto é muito comum na sociedade portuguesa, porque é uma sociedade... Lá está, como ainda tem aquele atraso de décadas, uma sociedade que se baseia muito na imagem e na ideia e no fazer ver. Sim. Na Suécia, há médicos e advogados e casais de médicos e advogados e políticos que só têm um carro em casa, não é? Um carro já, um Saab, um Volvo já com 20 e tal anos, cheio de salitre por baixo, não é? Quer dizer, normalmente, aqui em Portugal, este gajo é médico, este gajo anda mas aí a drogar-se no mato e não sei o quê, quer dizer, não... Se tem que comprar, eu em Portugal, ver pessoas que leiam livros, não sei o quê, vejo muito pouca gente, mas vejo 3, 4 Teslas por dia. Pois. E um Tesla custa 100 e tal mil euros, não é? 100 mil euros para cima em Portugal, portanto, há dinheiro. Não é dinheiro para a cultura. Agora, e há essa eletização, não só da cultura, mas... Neste caso aplica-se aos livros, não é? Claro. Só por causa disso uma coisa que me fez sempre confusão, e esta também já comentei isto contigo. Ok, às vezes dizem que o preço de um livro é este por causa dos direitos, quando o livro é de domínio público e até de uma língua normal como o inglês ou o espanhol e o preço é o mesmo. Pronto, é esse tipo de coisas que... Sim, não, isso é treta. Isso é treta. Aliás, é como aquela história de às vezes dizerem nós não trazíamos as línguas exóticas entre aspas, porque são mais caras, não são. Eu vou ser sincero, a maior parte, eu agora até tenho trabalhado com uma outra editora que até paga um pouquinho melhor, mas em geral eu recebo, e já há muitos anos eu já trabalho, como sabes, como tradutor há 10 ou mais anos, 10, 11 anos, e em geral muitas vezes recebi o mesmo ou pouco mais do que se recebe por inglês, portanto não venham com histórias. Aliás, as minhas traduções são financiadas, quase todas elas. Obviamente que às vezes os policiais não são, quer dizer, os noruegueses até são, até os policiais pagam. Portanto, são financiadas, não são normalmente a 100%, mas cobrem muitas vezes 50% ou para cima da tradução. Portanto, o editor nem sequer gasta assim tanto dinheiro com a tradução, até porque
muitas vezes, como tu vês, são livros que supostamente vão vender milhares, portanto, isso dilui-se, e também sei bem qual é o custo da gráfica. Ou seja, o problema é que nós temos, e aliás, também muitas das editoras, como vês, pertencem aos grupos principais, portanto, que têm a própria distribuição, têm a própria, e também não gastam assim tanto com design e coisas assim do género, portanto, eu sei bem quanto é que se paga às pessoas, e paga-se mal em geral aos colaboradores externos, né? Seja tradutores, seja designers, não se paga assim nada de especial. O problema em Portugal, ok, temos um problema inicial que é endémico ao país, que é a tiragem ser relativamente baixa, portanto, quanto mais baixa for a tiragem, mais caro é unitariamente o livro, obviamente, como isto é facilmente compreensível. Por isso é que, por exemplo, nós temos as edições em inglês, são normalmente mais baratas, não só porque, obviamente, tem outro tipo, em geral, são países onde estes produtos são mais baratos, não é? Seja o Reino Unido, seja os Estados Unidos, mas porque a tiragem é muito grande, ou seja, isto dilui-se. É muito diferente imprimir 20 mil livros do que estar a imprimir as tiragens de 500, não é? Porque nós não conseguimos absorver mais do que 500, ninguém lê, e às vezes os 500 duram anos, não é? Atenção. Claro. Obviamente que o preço unitário vai ser superior. Mesmo assim, o preço unitário, quando sai de uma gráfica, e então, sobretudo, quando estamos a falar de domínio público, etc., não é muito elevado. O problema, e aliás também em relação aos direitos, obviamente quando são estrangeiros e quando nós estamos em domínio público, nós para além da tradução temos que pagar os direitos de autor, como temos que pagar aos portugueses, só que em Portugal poucas editoras nos dão o adiantamento, e no estrangeiro, obviamente, quando se celebra um acordo para publicação em X país, tem de se pagar X volume, e por vezes em Portugal cobram mais porque os portugueses têm fama de não voltar a pagar mais nada, né? Portanto, normalmente os portugueses compram uma edição e depois nunca mais ninguém vê dinheiro nenhum de royalties, portanto, isto é mesmo assim. Agora, mas eu acho que o grande problema é, além daquela são dois. Primeiro, um que é comum a quase toda a produção em Portugal, que é o chico espertismo, que é o querer ganhar o máximo possível a fazer o menos possível. Sim. Ou seja, em vez de pensar, ora bem, eu se vender 5 livros mais baratos, acabo por ganhar mais do que se vender só um que é muito caro. Portanto, alguém vai comprar esse livro que é muito caro, eu ganho X, mas se vender 5 livros, embora terceiro o preço, vou conseguir vender 5 e vou ganhar mais. Mas isso não cabe na cabeça deles. Isto claro. Não cabe na cabeça do português em geral, não cabe, não... Por mais volta, aquilo nem é amarretado, aquilo lá entra. Eles dizem que não, portanto, isto não querem embaraçar. Aliás, até há um caso, eu vou dizer, os meus livros, 3 deles, 3 de edição Telsinor, estão já fora da lei de preço fixo, e eles, em vez de baixarem o PVP, aumentaram. Aumentaram, sim. Portanto, isto é a maior jericada que se pode... Eu nunca ouvi. Tipo, os 3 livros mais antigos, o Conselho da Vicentina não está na lei do preço fixo. Fora da lei do preço fixo. Neste momento está 50 cêntimos mais barato que os outros. Isto... Tipo, livros... tens aí o Avó e Neve Russa. Eu estou a dar os meus livros como exemplo, porque assim é mais fácil. Sim, vai fazer 4 anos de edição. É um livro, eu vou ser sincero, devia estar a 10, 5 euros. Eu que sou o autor até devia dizer que era para que eu ganhar a porcentagem, mas não, eu digo que deviam estar a 5, 10 euros. Até porque escoava o stock, mas não, eles não vão pôr mais caro. Portanto, isto é a lógica, eu não sei qual é a lógica que está por trás disto. Acho que é mesmo falta de visão. Pronto, é ter alguns livros assim, que funcionam como livros charneira, um livro âncora, digamos assim, que paga o grosso, que obtém o lucro da editora, e depois já não ali uma série de livros. Eles atiram, se der, deu, se não der, não deu. Pronto, isto é mesmo assim. Eu acho que funciona muito assim a edição em Portugal. E depois, o outro segundo problema, que neste caso é específico, ok, não é só da edição, mas neste caso não é comum a toda a produção nacional, seja de que produto for, é que nós temos editoras com estruturas pesadas a nível salarial. Porque assim, os tradutores, os designers, ok, nem todos, mas alguns, são colaboradores externos. Portanto, eu agora tenho emprego, daqui a uns meses não sei se tenho, aliás estou aqui
ponho para aqui a falar em coisas em entrevistas, entretanto não tenho emprego, pois não tenho isto aqui. O meio editorial português é muito mesquinho e vingativo. Se uma pessoa disser qualquer coisa, João, mas não devias ter falado, porque não é justo. Nós somos democratas, já me disseram coisas assim do género. Não, é assim, pronto, nós achamos que toda a gente tem direito à sua opinião, mas eu acho que tu devias ter estado caladinho. E eu sei que já me queimei com muita gente, que eu falo muito, pronto, isso eles não admitem. Portugal é uma democracia muito sui generis. É a democracia do respeitinho, não é? A Salazar ainda está entre nós. Portanto, o que é que acontece? Nós temos editoras que têm lá pessoas competentes, outras nem tanto, também dependem da editora, e temos estruturas muito pesadas. Tem indivíduos que andam lá, ninguém sabe bem a fazer o quê, a abrir e a fechar portas, a abrir e a fechar gavetas, a trazer águas do dispensador de água. Portanto, é isso que ele faz. E isto são, ao fim do mês, não é? Tens que pagar aqueles salários. Claro. Às vezes há editoras que nos pagam, sim senhor, há editoras que nos pagam aos colaboradores externos devidamente, tipo em horas, etc. Mas há outras que não. Eu já tive aí casos, não é? Andei anos para reaver o dinheiro, não é? E tu falas deles na noiva do tradutor também. É muito triste. Mas o que acontece? Eles têm que pagar esta estrutura toda, e são muitas pessoas, e normalmente eles também têm aquela tendência megalómana de começar a engrandecer logo tudo e a pôr muitas pessoas lá dentro. Muitas vezes uma pessoa competente fazia o serviço de várias aguadeiras que andam lá dentro, não é? Mas pronto, o que é que se há de fazer? Ou seja, eles têm que pagar isto. E têm que ter dinheiro para o Mercedes e para o BM e não sei o quê, e para o Tesla, agora é o Tesla. Tem que ter dinheiro para isso, tem que ter dinheiro para as férias na Itália, no Egito, não sei o quê, e depois só depois é que pensam nos colaboradores externos. Pronto, isso aí é mesmo assim. Atenção que há casos, e às vezes nós temos tendência a pensar que os grupos grandes é que são, mas não, atenção que acho que nesta questão às vezes os pequenos até são bem piores, mas a verdade é que são estruturas muito, obviamente que os pequenos têm outras dificuldades, que às vezes é o acesso às livrarias, o acesso à distribuição, obviamente que isso às vezes pode encarecer o livro, não é? Agora o grosso, e tendo em conta que a maioria da produção em Portugal agora é feita por grupos ou editores que estão relacionados com grupos, ou pelo menos da produção que chega de facto às livrarias, não estou a falar da autoedição, etc. De facto, o problema é pagar esta gente toda. E como eles têm esses custos fixos, tentam ao máximo usar esta política que também tem pouca visão, não é? Que eu acho que se embartecessem os livros a longo prazo compravam, porque lá está, por exemplo, vais a uma livraria, se tiveres um livro a 5, 7, 10 euros, se calhar vais ter mais propensão a experimentar, mesmo que não conheças o autor. Claro. Ok, pensas bem, não é? Agora, se tens o livro a 18, 20 euros, quer dizer, faz-me diferença, não é? Claro. A 10 euros, porque não sou rico, e vais pensar, já ficas mais reticente em comprar, mas e a longo prazo acho que isso se refletiria em maiores vendas, obviamente. Agora, temos este problema, que é um problema de gestão e, como eu já disse, de sobranceria intelectual, sobranceria de classes, uma elitização no pior sentido da edição e da produção de cultura. Aliás, que isto não se passa apenas no mundo do livro, não é? Mas também os preços de acesso a museus e etc. Quer dizer, é um absurdo. Às vezes é transversal. É aquela lógica de isto é feito por uma meia dúzia que tem dinheiro e os restantes, vejam novelas da TVI ou a Cristina aos berros na televisão. Pronto, quer dizer, é isso. É a lógica desta gente. Sim. E isso junta-se a má gestão. Pronto, para mim a explicação é essa, não é? Obviamente que muitas pessoas vão dizer, não, porque não sei o quê. Não, mas essa questão de apelar ou dizer que os livros são caros porque têm muitos custos, não é verdade. Ok, há alguns custos associados, mas diluídos por cada unidade de livro, por aquilo que recebe e pela possibilidade de lucro. Ok, também temos as porcentagens de livraria, etc. Mas não é isso que encarece o livro, até porque nós neste momento temos tarifas de trabalho, tanto em termos de tradução,
ok, em termos de direitos de autor, as percentagens são mais ou menos internacionais, são equiparáveis. Agora, se chegarmos a receber direitos, é que é outra história. Agora, em termos de tarifas, nós estamos muito... às vezes até já estamos abaixo do Brasil, vou ser sincero. Os preços que se praticam Sim. Os preços que se praticam aqui comparados com colegas nossos no estrangeiro, nomeadamente Alemanha, Reino Unido, Escandinávia, Estados Unidos, que eu tenho também bastante contacto, são ridículos, simplesmente são ridículos. E ainda temos outra questão, é que, por exemplo, uma tradução em Portugal, o tradutor não tem direitos sobre a tradução, que é um caso único no mundo civilizado. Não conheço, por exemplo, eu se traduzir para o estrangeiro, para uma editora estrangeira, além do trabalho em si, que é pago à página, não é? A página, X caracteres, etc. Vamos para uma página. Tenho direitos, por exemplo, eu recebo uma porcentagem que é inferior à do autor, claro, mas, por exemplo, recebo 4%, 5% sobre as vendas. E aqui em Portugal, tu traduzes o livro, entregas o livro e nunca mais sabes daquilo. Eles fazem o que quiserem, há um contrato de cedência e isto é comum em Portugal. Em Portugal não há ninguém que faça o contrário. Sim. Praticamente só uma editora, talvez. Portanto, perdes-te completamente os direitos. Tu vais a ver... já me aconteceu venderem os direitos para o Brasil e nem me avisaram, quer dizer, nem sei o que é que podem mudar a tradução conforme lhes apetece, quer dizer, não há nem há prestação de contas, quer dizer, por mais que o livro venda, eu se traduzir um best-seller é-me igual ao litro do que traduzir um livro que vendeu 2 ou 3, porque eu não recebo mais por isso. Também é uma questão também interessante, também daria outro tema de conversa, que obviamente não vamos estar aqui a prolongar muito mais, já sei, tens que terminar, mas pronto, acho que isso são falsas questões, porque não é por aí, não creio que seja pelo preço dos colaboradores, nem pouco mais ou menos, Eu acho que é mesmo uma estrutura pesada e é má gestão. Eu tenho pena que a conversa já tenha sido longa, porque isto de facto dá para muita conversa, mas para terminar, se calhar te perguntava, tendo em conta que tu conheces tão bem o mundo editorial e há tanta coisa que tu disse, de facto é completamente certeira, e se tu algum dia pensarias em voltar ao mundo editorial? É assim, porque assim, as pessoas têm que ganhar a vida, não é? Se alguém me oferece assim muito dinheiro, obviamente sim, não é? Não, há uma coisa, há um livro que até existe em português, que é, aliás, é um dos autores que eu mais aprecio, que é o Thomas Bernhard, que é Os Meus Prémios em português. E o Bernhard era um tipo que era muito crítico, não era pior do que eu. Se lês os livros dele, que ele era austríaco, a Áustria é tudo o pior que há. Os austríacos são atrasados mentais, são os badalhocos, é o que está lá, aquilo é de zancar forte e feio na Áustria, constantemente. E mesmo assim eles davam-lhe prémios. Ele ia para lá, ia fazer discursos, ele ia fazer discursos e aqueles eram os corruptos, não percebiam nada de livros, que eram os ignorantes, à frente dos políticos. Isto para dizer que ele dizia, eu acho que isto, há umas partes em que ele disse que pronto, isto aqui é uma pouca vergonha, eu aceitar estes livros destes ignorantes, mas pronto, é dinheiro, não é? Tenho que aceitar. Portanto, isto é um bocado a base, é assim, enquanto não acabarem com o dinheiro no mundo, nós precisamos de dinheiro. Isto é mesmo assim. E mais vale isso do que andar a vender droga, não é? ou qualquer coisa assim. Portanto, não é ilícito, portanto, se me oferecesse assim uma oferta, qualquer coisa, sim, diria que sim, embora também não me parece que em Portugal ninguém esteja muito interessado em ter-me na edição, porque depois eu falo muito, lá está, falo muito, digo coisas que eles não querem, e se querem aqueles livros fofinhos depois eu não quero, mas sim, podia ser, embora assim, tinha que ser, vou ser sincero, tinha que ser uma oferta ou algo assim que me aliciasse, em termos tanto monetários quanto de trabalho, porque assim voltar a lançar-me numa editora independente, só se fosse milionário e fizesse alguma coisa claro, do género, pronto, eu vou fazer uma editora só para fazer o que me apetece e lançar livros bons e autores bons que eu acho que merecem. E aí, se tivesse muito dinheiro, sim, mas como não tenho, não é? Não faço parte das famílias que já vêm da Idade Média, não é? Tipo, o que acontece? Não, assim, lançar-me por minha conta ou independente, nem que nem pensar, isso aí jurei para nunca mais, porque é cansativo, aliás, todos os trabalhos são cansativos, uma brutalidade, não é?
trabalho embrutece o ser humano, uma brutalização, não é? E Sim. se o trabalho, não é? Ninguém gosta de trabalhar, senão não é trabalho, é lazer. Não é? Pronto, é o que eu costumo dizer, pá, se gostas muito do teu trabalho, então paga para trabalhar, é lazer, não é? Não pode ser, que se dá sempre uma parte de nós, obviamente que isto, eu estou a dizer isto com certo cinismo, mas há trabalhos que nós gostamos mais ou que nos sentimos mais recompensados Claro. ou ser mais a nossa onda. Agora, obviamente que não penso voltar, menos que fosse num contexto muito específico, em que me fosse propício ou pelo menos não me fosse prejudicial a nível pessoal. Claro. Mas lá está, como eu não vou ficar rico e não parece também, acho que a questão não se põe. Não acredito muito. Não acredito muito nisso. Embora é pena porque é um trabalho que eu acho que tem uma certa beleza e eu de facto gostava da questão do trabalho de editor no sentido de porque me dava algum prazer descobrir autores e obras e trazê-las e proporcioná-las ao público e acho que tem uma certa beleza porque trabalha com a literatura e com a escrita, que eu acho que é uma das grandes invenções da humanidade e permitia que a nossa população, os nossos leitores acedessem a realidades e contextos e obras que de outra forma não teriam. Infelizmente não dá e a sociedade todas as suas condicionantes económicas não levam a que isso seja possível. Obviamente que não. Se pudesse fazê-lo sem prejuízo ou se tivesse dinheiro para gastar nisso, sim, teria gosto, porque gosto e aliás, ainda hoje em dia tento recomendar certos autores às editoras, mas normalmente isso não adianta nada, é raríssimo. Só se for ali com o Imprimatur, com o Xavier, que tu já entrevistaste. Podem fazer umas recomendações que esse aí não presta atenção. Agora, em geral, cai em saco roto. É mesmo, não querem saber, é que nem chegam a ler, ou isto não vai vender, não vale a pena. Infelizmente, essa questão, que aliás também é uma questão que nos distancia um pouco de certas sociedades, pelo menos ocidentais, são aquelas que eu conheço melhor, que há muito o papel do tradutor. O tradutor tem muita importância nas obras que são editadas no estrangeiro, porque normalmente o editor faz o chamado sample, não é? Que é uma amostra de tradução, e envia o original e propõe ao editor. É assim que se trabalha na maior parte dos países. Claro. Porque também há a questão dos agentes, etc. Mas falando agora num contexto de edição, de literatura, assim, de mais de nicho, ou menos comercial, não mainstream. Literatura não tem que ser de nicho, não tanto mainstream, porque não é tão gerida pelo agente, também há editores que só querem agentes. O tradutor tem muito esse papel, que é, eu gosto deste livro, quero traduzir este livro, quero propor. Aqui em Portugal não, aqui em Portugal o tradutor basicamente limita-se a aceitar o que lhe enviam. Quer dizer, se quiser viver disso, arruma as botas e vai lavar as casas, qualquer coisa, porque não há hipótese, não há hipótese. Eu, se fosse assim criticado, às vezes as pessoas dizem, mas você gosta muito, então você não gosta de todos os livros que traduz? Eu disse, então, porque é que havia de gostar? Isto é um trabalho, isto é como me pagarem para fazer muros ou paredes, ou não sei o quê. Pronto, eu uso as minhas capacidades intelectuais ou o que aprendi ao longo da vida e na escola, etc., para apresentar um trabalho, e faço com brio, não é? Atenção que eu traduzo um livro de que não gosto com o mesmo brio que traduzo um livro de que gosto muito. Agora a questão, não é? Aqui não se dá o caso de, eu conheço muitos tradutores americanos, etc., que basicamente só traduzem o que lhes apetece, ou obras que gostam, ou avaliam primeiro. Claro. Aqui não, aqui nós avaliamos os prazos, se é execuível ou não. Basicamente temos de aceitar tudo. Não há essa questão de sugerir obras. É muito raro, muito raro mesmo. Ok, olha, João, obrigado.